Shalom, shalom, queridos Haverins, a paz, amigos e amigas, Borim Babaim. Bem-vindos a mais um vídeo da série As Mensagens por Detrás dos Milagres de Jesus. O vídeo de hoje será sobre a cura de 2 homens cegos. Veremos nesse vídeo as mensagens por detrás desse milagre. Vem comigo. Antes de começar esse shiur, esse estudo sobre as mensagens por detrás dos milagres de Jesus, quero deixar aqui já de antemão o meu Todá Rabá, o meu muito obrigado às pessoas que estão se inscrevendo no meu canal, às pessoas que estão compartilhando esse vídeo. Quero desejar uma brahá, uma bênção de Deus na vida de cada um. É muito relevante para mim que vocês compartilhem, que vocês curtam os vídeos e que vocês se inscrevam no meu canal. Que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. A cura de 2 homens cegos. Mateus 9, do versículo 27 ao 31. Está assim: Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: Que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus advertiu severamente: Cuidem para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Parece até um pouco cômico. Por quê? Porque Jesus dá uma ordem: cuidem para que ninguém saiba do que aconteceu. Jesus pedindo para eles não contar para ninguém sobre esses milagres. Mas me parece, meu irmão, minha irmã, me parece que a bênção foi tão grande que esses 2 homens não conseguiram se conter. Contaram para todo mundo. Mesmo desobedecendo uma ordem de Jesus, eles contaram para todas as pessoas que foi Jesus que os curaram. Agora vamos entender a estrutura do milagre. Veja, Jesus estava indo à casa de Jairo curar sua filha. No caminho havia uma grande multidão que seguia Jesus. No meio da multidão apareceu uma mulher e tocou na orla do teu manto. A famosa mulher do fluxo de sangue, que já estudamos. Jesus foi para a casa de Jairo e a curou. E curou a filha dele. Na verdade, a filha de Jairo foi ressuscitada por Jesus. Ela tinha desfalecido. Saindo da casa de Jairo, ele foi para outros lugares evangelizar. Apareceu 2 cegos no caminho e clamaram: Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Jesus se aproximou deles e perguntou: Vocês creem que eu sou capaz de curar vocês? Eles disseram: Sim. E Jesus tocou neles e disse: Seja feito conforme a fé de vocês. E foram curados. Jesus pediu para que ele não contasse a ninguém. Porém, eles espalharam a notícia por toda a região. Bom, aqui é a estrutura do milagre. Jesus estava a caminho da casa de Jairo para curar a sua filha, ressuscitar a sua filha. No meio do caminho, uma grande multidão o cercava. Aí a mulher do fluxo de sangue, nós já estudamos sobre isso, tocou na sua orla e foi curada
da sua hemorragia que ela já tinha há 12 anos. Bom, agora iremos ver por que esses dois homens chamavam Jesus de filho de Davi. Vamos entender por quê. Porque eles clamavam filho de Davi. Esse milagre é bem interessante, pois é apenas relatado no livro de Mateus. E o autor enfatiza que os dois cegos chamaram de Jesus de filho de Davi. Mas por que Jesus é chamado de filho de Davi? Justamente porque ele é da descendência de Davi. No pacto que Deus fez com Davi, o Eterno prometeu que não afastaria o reino de sua descendência. Como Mateus escreveu para os judeus o livro, ele enfatizou isso. Jesus é tratado como rei dos judeus em Mateus. Jesus é de Judá, justamente por causa do seu pai, embora ele não tenha laços sanguíneos com José e nem com Davi. É por adoção, filho de José por adoção. Ele também é cidadão de Judá. Bom, entendemos por que Jesus era chamado de filho de Davi. Agora um momento curiosidade. Maria era da tribo de Levi. Tanto é que sua prima era descendente de Arão, Isabel. Isabel foi a mãe de Johanã, de João Batista. E o seu esposo, Zacarias, era sacerdote, levita. Jesus não tinha o mesmo sangue de José e nem de Davi, mas ainda assim era filho de Davi, por intermédio do pai José. Mesmo sendo por adoção, Jesus era da linhagem de Davi. Esse é o momento curiosidade do nosso estudo. Vamos entender agora um pouco sobre os evangelhos. Os evangelhos são livros sinóticos, que quer dizer comparado. Eles falam basicamente as mesmas coisas, só que de maneiras diferentes. Por isso são chamados de sinóticos. Iremos entender agora. Mateus escreveu para o povo judeu. Então todo livro já é pensado em símbolos, números e tradições do povo judeu. Isso fazia com que o povo entendesse melhor a missão de Jesus. Ou seja, Mateus falava as coisas de Jesus direcionadas ao povo judeu, de forma que o povo judeu entendesse melhor. Agora Marcos, ele escreveu para os romanos. Então toda a escrita é pensada neste povo. Marcos escreveu seu evangelho com base nos ensinamentos de Pedro. Todo esse evangelho é pensado em transmitir uma mensagem oculta, dizendo que Jesus poderia libertar o povo judeu dos romanos a qualquer momento, mas não era o foco dele fazer isso naquele momento da história. Já estudamos sobre isso no milagre, a cura do gadareno. Veja que Marcos escreve os acontecimentos de Jesus com um público-alvo. Qual público? Os romanos. Então ele escreve de maneira que os romanos entendam o que ele está dizendo. Agora Lucas, ele escreveu o seu evangelho com base em muitas pesquisas e remontou a história com base na ordem
cronológica dos acontecimentos. Ele escreveu para o povo grego. Veja, Mateus tem um público-alvo, os judeus. Marcos tem um outro público-alvo, que é os romanos. E Lucas escreve para os gregos, de maneira que os gregos entendessem melhor os acontecimentos. Ok? Ficou claro o que são os evangelhos sinóticos? Escrevem basicamente as mesmas coisas, mas de forma diferente. Seguindo agora, cegos na Bíblia e outras deficiências. Em 2 episódios distintos na Judéia, Jesus curou um cego na cidade de Jericó, em outro em Jerusalém. O cego de Jericó se chamava Bartimeu, conforme citado por Marcos, Lucas e Mateus. Deus sempre protegeu os deficientes de qualquer natureza. Embora houvesse uma lei que protegia eles, em geral não era assim que funcionava na prática. Veja o versículo. Não amaldiçoe o surdo, nem ponha pedra de tropeço à frente do cego, mas tema o seu Deus. Eu sou o Senhor. Levíticos capítulo 19, versículo 14. É uma lei de Deus de proteção aos deficientes. Outro versículo. Maldito quem fizer o cego errar o caminho. Todo o povo dirá amém. Deuteronômio capítulo 27, versículo 18. São mandamentos de Deus em defesa das pessoas com deficiência. E tem vários outros exemplos também, como Jó. Jó menciona sobre o olho do cego e os pés do coxo. Jó 29:15. E Davi agiu com benevolência com Meribé-Baal ou Mefibosete. Mefibosete foi o filho de Jonatas. Jonatas era filho do rei Saul, amigo do rei Davi. O rei Davi, muitos anos depois, se lembrou de Jonatas. Aí disseram para Davi que Jonatas teve um filho e esse filho estava esquecido. Davi mandou a sua comitiva para procurar esse filho. E esse filho foi encontrado em uma cidade chamada Lodebar, um lugar de pobreza, um lugar muito triste. E lá acharam o filho de Jonatas, Mefibosete. E Davi mandou trazer para o palácio. E Davi o ajudou, Mefibosete. Deu as terras que era por direito e tornou a vida de Mefibosete 1000 vezes melhor, cumprindo assim uma promessa que ele tinha feito para Jonatas. Bom, vamos lá. Voltando aqui para o nosso shiur, o nosso estudo, iremos ver agora como era a vida dos cegos nos tempos de Jesus. Nos tempos de Jesus, os cegos sofriam muito, não só eles, mas toda a classe de pessoas com alguma deficiência, principalmente na região da Judéia. Essas pessoas, para sobreviver, precisavam ficar pedindo esmolas. Algumas já nasciam com alguma deficiência, como a mão mirrada, por exemplo. A mão mirrada, para quem não sabe, houve um episódio que Jesus curou um homem com uma mão mirrada, ok? Vamos lá. Além dessa, veja abaixo as que eram mais comuns que encontramos na Bíblia. Amputados, paralíticos, pelas mais variadas causas, mudos e cegos. Esses eram mais comuns, eram pessoas
Esses tipos de deficiência eram as mais comuns na história da Bíblia, ok? Em geral, essas pessoas ficavam na praça ou na frente do templo pedindo esmola. Como os deficientes eram tratados na antiguidade? Iremos ver agora. Eles eram tratados com muita rejeição. Muitos acreditavam que os pais deles cometeram algum pecado, e outros ainda acreditavam que eles não precisavam de piedade. Veja só que pensamento terrível. Eles não eram protegidos na maioria das vezes, e sem contar que eles não faziam parte do convívio social. Iremos entender agora por que havia esse pensamento das pessoas que eram deficientes que essa deficiência era causada pelos pecados dos seus pais. Veja, eles achavam que os pais pecaram. Para a cultura judaica, que seguia o Velho Testamento, a cegueira tinha forte conotação de pecado. E os discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Veja, os discípulos perguntando o pensamento deles, um pensamento judaico. Isso já estava entranhado neles, esses pensamentos, que as pessoas que nasciam deficientes eram porque os seus pais cometeram pecados. Aí veja a resposta de Jesus. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele a glória de Deus. Veja a resposta de Jesus. Jesus afirmando que não essas coisas aconteciam, essas pessoas nasciam com deficiência, não porque os pais pecaram. A cura dos cegos na Bíblia. A cura dos cegos na Bíblia está sempre ligada à remissão dos pecados, à confissão dos pecados, conforme a Barachá 2001. A Bíblia reflete o pensamento cultural da antiguidade em relação à cegueira, tendo grande influência sobre artistas e escritores da época, e também colaborando para manter o círculo vicioso do preconceito. O cristianismo rompe. O cristianismo rompe aqui com toda a filosofia e cultura do Ocidente e Oriente, introduzindo um novo modo de pensar a natureza humana diferente. Desfazer-se, assim, o conceito de deficiência visual como pecado e exclusão do ser humano imperfeito. Evidencia a não valorização do olhar físico dos sentidos, mas o da dimensão espiritual humana. Com o fortalecimento do cristianismo, a situação das pessoas com deficiência se modificou, onde todos são filhos de Deus. O Evangelho dignifica o cego. Que maravilha! Jesus vem, implanta o cristianismo. O cristianismo muda o modo de ver essas pessoas. Inclui essas pessoas à sociedade, iguala essas pessoas com as pessoas normais fisicamente. O cristianismo, Jesus, revolucionou a história dos deficientes. Amém? Contraditoriamente, essa valorização da pessoa humana com o apogeu do cristianismo leva na Idade Média aos sentimentos de piedade, compaixão e caridade, responsáveis pela criação das primeiras instituições
axilares de proteção social aos deficientes visuais, geralmente sob a tutela das igrejas. Veja que coisa maravilhosa, como o cristianismo mudou a história dessas pessoas. Agora vamos ver as lições que aprendemos com este milagre. Existem muitas lições que podemos extrair deste texto. Vou passar por duas aplicações que tive com este texto. E como exercício, faça pelo menos mais 3 aplicações. Primeira, eles tiveram uma atitude ousada. 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Eles reconheceram Jesus como filho de Davi. Dizer isso naquele momento da história era perigoso, pois muitos fariseus queriam culpar Jesus dos milagres e ensinamentos. Essa atitude de reconhecimento mostra que eles eram ousados. Por outro lado, eles não tinham nada a perder, já por outro, eles tinham tudo a ganhar. Existem situações em nossas vidas que temos que ser ousados e apostar tudo. Foi o que eles fizeram. Jesus gostou da ousadia deles. Jesus gostou da ousadia destes cegos e liberou o milagre para eles. Segunda lição, eles creram. Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Crer é algo fundamental para conseguir atrair milagres para nossas vidas. E não basta apenas crer, é necessário falar. Eles confessaram que criam em Jesus. Paulo também diz: está escrito, crie, por isso falei, com esse mesmo espírito de fé. Nós também cremos e por isso falamos. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Crie, por isso falei. Primeiro temos que crer, depois falar. Que quer atrair milagres para a sua vida? Creia e também fale, profetize. Perceba aqui comigo 3 elementos primordiais para atrairmos o milagre de Jesus em nossas vidas. Primeiro, a ousadia. Esses 2 homens foram ousados, tiveram a ousadia de chegar até Jesus. E depois eles creram que Jesus era o Senhor, que Jesus poderia fazer esse milagre. E depois que veja que há uma ordem. Primeira, ousadia. Segunda, crer. E a terceira, liberar a palavra. Eles tiveram a ousadia. Eles creram que Jesus poderia resolver a sua situação. E depois eles liberaram a palavra. Veja, o que eu aprendo com esses 2 homens cegos? Eu aprendo que precisamos ter ousadia perante ao Senhor Jesus. Precisamos crer que Ele pode resolver as nossas situações. E depois liberar, pedir, clamar: Senhor, estou aqui, resolva a minha situação. E como podemos ver, Jesus resolve essas situações. Coisas impossíveis é para Deus. Coisas possíveis é para nós, simples homens mortais. Mas as coisas impossíveis, deixe nas mãos de Deus. Amém? Espero que esse vídeo seja uma brahá na sua vida, uma bênção na sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. E até o próximo vídeo.